Vamos pro caso do Jesus? Eu não estou acreditando. Se coloca no lugar, né? Imagina o Anderson, cadê o Anderson e o Jefferson, os filhos do seu Jesus? Tô aqui, Bate. Imagina se vocês, Estamos Deus me aqui, livre, Bate, estamos aqui. Deus me livre, meus amigos, vocês sejam obrigados a encontrar o pai de vocês no sofá, como a Lindinalva encontrou. Vocês iam ligar para um 90, eu ia estar todo me tremendo, eu não ia, acho que nem conseguir passar a informação. Ia ter tentado fazer massagem cardíaca. Sabe que uma vez muitos anos, acho que mais de 20 anos, meu pai caiu de moto na praia, ficou enganchada a perna dele na moto, mas eu lutei ali para antes que tudo se estrumbicasse, sabe? Parecia que eu estava dando minha vida para salvar. E eu tenho a certeza, se vocês encontrassem o pai de vocês caído num sofá, aparentemente morto, a primeira reação de vocês ia ser ver se está respirando, chacoalhar, fazer massagem cardíaca. Concorda comigo? Quem é filho de verdade faria isso, não? Primeira coisa que ia fazer era isso, né, Bate? Inclusive, há um tempo atrás, a gente tivemos uma situação mais ou menos parecida dessa forma com ele. O que houve? A gente estávamos numa chácara e ele acabou entrando dentro da água e a gente não sabia que ele não sabia nadar. Aí a gente viu ele se afogando, pulou os 3 filhos dentro da piscina para tirar ele. Nós ficamos como desesperados por ser o nosso pai. Óbvio. Então, assim, como você falou, pai, como você tem o seu, a gente tem o nosso, né? Como é o nosso herói, que é da nossa família, foi um homem maravilhoso na nossa vida e a gente agradece a ele de tudo que a gente tem, caráter, personalidade, entendeu? Inclusive profissão que a gente tem através dele, que a gente aprendeu com ele. Então, assim, como você falou mesmo, a primeira coisa que a gente ia fazer é tentar fazer algo para poder tá vendo se ele voltava, entendeu? Isso seria a primeira coisa que a gente ia fazer, ainda mais por ser nosso pai. É uma coisa que não tem nem lógica. E se não desse certo, né? Se você fizesse os primeiros socorros ali e não desse certo, né? Aliás, você estaria fazendo os primeiros socorros e ligando para a polícia ou para o SAMU ou para o bombeiro imediatamente, simultaneamente, né? Você tenta fazer tudo. Grita, pede socorro. Tem gente, eu não vou questionar se essa senhora chora ou não na ligação, porque ela não chora, ela não esboça reação, mas até aí não significa que a pessoa não está triste. Mas a polícia ouve e pergunta, né? Primeira coisa, ele está morto? Ah, sei não. Eu queria. Como assim, gente do céu? Me dá a primeira parte da reportagem do Leonardo Lara. Vocês vão ver por isso que a polícia já tinha nos adiantado que essa história caminha para a investigação como homicídio e não suicídio, como foi dito de início. Põe no ar a primeira parte da reportagem para o Brasil. Esse aqui é o imóvel que o seu Jesus estava construindo. São 4 pavimentos, 2 kitnetes e 2 apartamentos. Ele colocaria tudo para alugar e assim complementar a renda da aposentadoria. Só que além desse imóvel, o seu Jesus também havia comprado esses outros lotes aqui ao redor. Tudo no nome da companheira, da Lindinalva. Não apenas no papel, no cartório, mas ela também fez questão de colocar o nome dela aqui, Chácara Dona Linde. O detalhe é que depois que o seu Jesus foi encontrado morto, ela colocou o imóvel para vender. Os lotes, o imóvel em construção e também a casa onde tudo aconteceu, que está avaliada em R$400 mil, segundo o corretor que atua aqui na região. Doutor, vocês já têm o conhecimento de que o seu Jesus não tinha nada no nome dele. Isso é estranho? A única coisa que está no nome dele seria o imóvel de São Paulo, onde os filhos residem. Já moram. Certo? E na declaração de óbito, né, quando ela foi declarar o óbito dele, ela declarou que ele não deixou bens a inventariar. Quer dizer, ele iria deixar uma casa de 400 mil, até então quem sabe, mais esse imóvel em construção, mais uma pequena chácara, ainda mais no nome dela. Vem chamar mais a atenção ainda, tanto é que eu vou pedir para a perícia comparecer no local aqui novamente, fazer um novo levantamento do local
para que seja avaliado e para que seja fotografado, que isso aí chama muita atenção. Esse nome dela aqui parece um carimbo. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso mesmo. E aí, você sai direto do velório. Quem tem cabeça para depois do velório falar de negócios? Eu confesso a vocês, né, o momento que você sai de um enterro, de um velório, é a hora que finalmente cai a ficha que aquela pessoa que você ama não vai voltar. Concorda comigo? Né? Porque enquanto você está no trâmite de tirar corpo de hospital, tirar corpo de casa, ver a cerimônia de velório, ver a cerimônia de sepultamento, você fica tão atordoado que você não se toca de verdade no fundo o que aconteceu, né? Parece que aquela pessoa está com você ainda, vai viajar, sei lá, foi viajar e vai voltar já. Mas quando você fecha a tampa do caixão e a pessoa, infelizmente, vai embora de vez, né? Aí você se toca, meu Deus do céu, era o que eu amava, não volta mais, o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? Todo mundo passa por esse momento. E o momento do luto é importante, né? Essa dor do luto é importante para que a gente consiga superar, porque senão ninguém consegue viver. Só que você viver a dor do luto indo direto, me corrijam por favor se eu estiver errado a denúncia que vocês estão me fazendo. Ela saiu do velório e foi direto para a imobiliária para botar a herança à venda, botar os imóveis à venda, é isso? Eu não quero falar nada errado, Jefferson e Anderson, por favor. Ela saiu do velório para vender as coisas, é? Ô, Bate, assim, na realidade foi assim, a gente saímos do velório, né, saímos do velório e fomos a convidado dela, né, a gente ir lá no imóvel onde o meu pai e ela morava, né, conhecer o imóvel, né, só que assim, a gente fomos lá, aí a gente ficamos como, eu e meus irmãos, as cunhadas, a gente ficamos querendo saber como foi que meu pai, né, o suposto, né, tinha se matado, né, no caso, aí nós acabamos vendo o sofá, acabamos vendo o corrimão, perguntamos, né, meus irmãos, perguntamos como é que foi, e ela acabou não querendo falar, porque falou que foi o ventilador, qual foi o fio do ventilador, que ele tinha se enforcado, mas poxa, a gente viu que não tinha como, ali ele se matar com o fio do ventilador. Daquela altura não tem como. Se ele levantasse, o próprio ventilador ali levantava também, o fio também. E outra, como é que ele ia se jogar ele ia se matar sentado? Foi encontrado sentado com corda no pescoço. Então, assim, isso chamou muita nossa atenção, entendeu? Chamou muita nossa atenção pelo fato de falarem pra gente que foi uma coisa, sendo que foi encontrado com corda no pescoço, né? Então, assim, a gente ficou muito triste, ficamos magoados e a gente falou assim, não, temos que averiguar esse fato, porque não foi dessa forma, tá? Não foi dessa forma, as coisas não aconteceram dessa forma. E ficamos por ali. Né? Mas ao mesmo tempo, ali, vendo o que aconteceu. Meu pai criava galinha, criava uns bichos que ele gostava, ele amava, que foi criado na roça, então ele sempre gostou disso. Aí tudo bem, acabou aí, a gente foi, né, tivemos que vir embora com a cabeça como a mil, pensando e viemos embora conversando entre famílias, né? Aí, quando foi na segunda-feira, né, terça-feira, a gente ficamos sabendo que ela vendeu todos os bichos do meu pai, todas as galinhas, incluindo galinhas, os pintinhos, que ele adorava, ele amava fazer isso, acordava de manhã, ele ia dar comida para os bichinhos, ele ia para aí, ele pegava o pedreiro, ele ia para a obra trabalhar, e a gente não conseguiu entender, porque quando foi na quarta-feira, ficamos sabendo que também foi atrás do corretor para colocar os imóveis à venda. Então, assim, foi uma coisa atrás da outra. Aí, mais pra frente, acho que foi na sexta-feira, aí foi quando ela foi embora. Pegou, colocou, antes das 7 horas da manhã, encostou um caminhão e foi embora. Colocou as coisas e foi embora da casa, do imóvel. Assim, entendeu? Foi assim, não foi que ela saiu de lá, não. Eu não tô aqui para defender nem para acusar a dona Lindinalva, né? Isso daí é função da polícia e vocês, como família, têm todo o direito de criar teorias, né? Cobrar a polícia. Eu vi lá o delegado junto com o Leonardo Lara, a polícia aí exemplar, né? Dedicada, vai conseguir esclarecer. E se ele foi
vítima de suicídio, né? Se ele se matou ou se foi vítima de um homicídio, a própria perícia vai esclarecer isso para vocês. Não se preocupem, essa dúvida vocês não vão ter. O que me doeu demais, antes de qualquer coisa, né? Além da morte, óbvio, é a forma como a dona Lindinalva se refere a essa morte, sabe? Porque eu não acredito que essa senhora, com essa idade, 12 anos, com o pai de vocês, fosse capaz de fazer uma coisa dessa, até porque nem tamanho ela tem, nem força física ela teria para conseguir matar o pai de vocês. Se mandou, mas vocês suspeitam do quê? Vocês acham que o quê? Que ela chegou mesmo no lugar e já estava morto ele? Foi obra de outra pessoa? Então, assim, as suspeitas a gente tem, só que assim, quem vai falar isso é a justiça, são a polícia, a investigação, né, como já tá, entendeu, Bate? Então, assim, na realidade, o que a gente quer é saber o que aconteceu, porque não tem como, entendeu, falar que ele não tinha problema de saúde, não tinha problema de depressão, como ela mesmo relatou na entrevista, entendeu? Não teve problema nenhum. Meu pai também não tinha problema de alcoolismo, ele não era um alcoólatra, tá? Já deixando bem claro, meu pai não era um alcoólatra, porque uma empresa grande como ele trabalhava, contratar um homem e colocar ele numa responsabilidade de encarregado, então ela sabe que ele tem caráter e capacidade para isso. Então já deixando bem claro, ele gostava de beber alguma coisinha? Gostava, como todas as pessoas fazem, mas deixando já bem claro que ele não era um alcoólatra, não era nenhum tipo de bebida, tá? Que ele bebia normal. Mas por quê? Então a gente está aqui para poder saber esse caso. Desculpa, mas por que você está defendendo essa questão de que ele não bebia? Alguém está tentando desqualificar o pai de vocês, assim? Também foi no depoimento que acabou acontecendo isso aí, né? Bebia demais, né? Bebia demais, ele bebia demais, como se diz. Como se ele bebesse demais, fosse transitar isso para alcoolismo. E não, meu pai nunca teve esse problema, entendeu? De alcoolismo não, dessa forma não. Então eu já estou deixando claro para justamente não ter essa opinião sobre ele, entendeu? Teve uma conversa assim, dessa forma aí, mas ele bebia demais, entendeu? Foi dado essa entrevista lá e falou que ele bebia demais. Não, ele não era assim. Meu pai nunca teve esse problema de alcoolismo. Ô Jefferson e Anderson, existe a chance, né? Mesmo a pessoa não bebendo, mesmo a pessoa não se tratando de alguma depressão ou tendo consulta com psiquiatra, neurologista, né, de alguma doença assim que envolve a parte psíquica, existe a chance dele ter se matado também. Existe, né? Eu só vou acreditar depois que sair esse laudo. Os filhos, claro, têm no coração quem era o pai, a questão da negação, que o homem fosse capaz de tirar a própria vida, eu também acho, pelo que vocês me relatam. Mas aí é o perito que vai chegar e vai falar, olha, se matou. Se ele se matou, vai contar para vocês como ele se matou, enfim. Vocês vão ter acesso a tudo isso. Agora, o que eu fico estranhando é a pessoa ligar para a polícia, a pessoa que é casada com ele há 12 anos, não estou falando de um caso de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Pô, são 12 anos. 12 anos dele com a dona Lindinalva. E aí, quando me falaram desse áudio, agora há pouco, que eu estava no camarim, o que eu pensei? Gente, eu quero ouvir esse áudio porque às vezes vocês estão tão pilhados com o fato de ter já vendido todos os imóveis, delas ter herdado esse material, ter botado tudo à venda, que às vezes vocês podem estar, né, com opiniões divergentes. Eu falei, deixa eu ouvir esse áudio. Eu falei, deixa eu ouvir. Eu acho que, né, ainda mais no camarim, friamente eu ouvi esse áudio. O que eu pensei no primeiro momento? Que se tratava de uma senhorinha muito simples, fragilizada, que não sabia, né, como falar direito com a polícia. Eu falei, ó, Zamataro, será que vocês não estão achando isso porque ela estava toda atrapalhada no telefone, né? Minha mãe, por exemplo, é toda atrapalhada no telefone. Aí quando me falaram assim, mas ela diz pro policial que queria que ele estivesse morto, aí você vai me desculpar. Daí eu falei, Zamataro, aí você tem razão, porque pode ser pessoa simples ou não, morto é morto.
Você desejar que uma pessoa esteja morta é uma maldade absurda, vai pro inferno. Principalmente se essa pessoa for aquela que você jurou amor uma vida inteira, na saúde e na doença, que tá com você é pau para toda obra, tá com você em momento ruim, tá com você em momento triste. E aí quando ela precisa de você, vamos supor, tá? Porque nada está sendo descartado nessa história. Tudo vai ser investigado, todas as suspeitas estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Mas vamos supor que essa senhora tivesse chegado e houvesse chance de salvar o pai de vocês, que estava caído no sofá. Essa ligação seria mágica para a polícia. Porque se alguém tivesse tentado matar ele tivesse respirando ainda, ou ele tentasse tirar a própria vida e tivesse respirando ainda, era a chance que tinha da polícia chegar e ajudar a salvá-lo. Chamar a própria polícia e acionar a patrulha diária e o SAMU. Mas não. A forma como ela age com a polícia é inaceitável. É inaceitável se a pessoa fala português, é inaceitável se a pessoa fala inglês, se a pessoa é fria, se a pessoa é quente, se a pessoa é apegada. Ah, Bate, mas será que nem todo mundo é quente como você de ter essa paixão pela família, demonstrar essa paixão pela família? Mas peraí, uma coisa é você não transparecer todo o amor que você tem por alguém. Outra é você ligar para a polícia, o policial te pergunta, tá morto? Ah, não sei. Bem que eu queria. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem o áudio aí? Já tem o áudio na mão? Solta o áudio, por favor, pra gente ouvir junto. Ah, ok, só um minutinho, peraí. Percival quer falar. Fala, Perci. Olha, Bate, uma constatação rigorosamente técnica sobre o que aconteceu. Se tivesse acontecido suicídio com essa corda enrolada no pescoço, jamais Jesus estaria sentado no sofá. Se tivesse acontecido o suicídio, ele estaria pendurado, que é a única forma possível e cabível para a hipótese de suicídio. A segunda coisa é que é um absurdo ir procurar vender os bens, porque com a morte de Jesus é preciso que se faça um inventário para a partilha dos bens ser feita entre aquelas pessoas, entre as quais os filhos, que têm laços próximos, sanguíneos com o Jesus. Então é importante isso. Se fosse suicídio, ele estaria pendurado e não sentado no sofá. Bate. Como é que a pessoa se mata, o Anderson e Jefferson? Bem observado pelo Percival. Como é que a pessoa se mata enforcada no sofá? Pode falar, fala você. Então, Bate, a gente também quer saber essa explicação, entendeu? Porque a forma que falaram pra gente e aonde ele tava, não tinha como. Até pela altura da corda, porque... Gente, a corda não tinha 1,80 m de altura, pela que onde ela falou que estava amarrada. E aonde ele estava sentado, não tinha como. 10 centímetros que se ele levantasse, a corda já tinha folgado a corda, não tem como. Eles bolaram uma coisa muito mal feita. E se Deus quiser, nós vamos descobrir essa verdade. É isso que a gente está atrás, entendeu? A gente não está acusando ela, entendeu? Mas tem alguma coisa nisso aí, porque a casa deles é toda fechada, Bate, até para entrar lá é tudo no cadeado. Entendeu? É tudo no cadeado. Então, tipo assim, tem participação de outras pessoas? Isso é lógico que tem. A polícia vai mostrar pra gente? Vai. Mas tem participação. Tem participação de outras pessoas junto, entendeu? Bom, pelo jeito... Então, Bate, como o meu irmão falou, a realidade, pelo que a gente foi lá, né, de verdade, ver, a gente foi, inclusive eu e meu irmão mais novo, fizemos mais ou menos a cena, né? Eu subi em cima do sofá, eu olhei o corrimão, tudo fechado na parte de cima, não tinha nenhuma parte aberta, e o corrimão não passa, o corrimão deveria ter o quê? Mais ou menos uns 10 centímetros de espessura, de diferença um do outro, seria três
ferro, né? Então, assim, como o meu irmão falou, altura não bate, não tem como. A corda, mesmo que se fosse com a corda, se ele levantasse, como o Percival falou mesmo, se ele levantasse, a corda folgaria. Para ele estar enforcado, ele teria que ter uma altura maior. Porque ele não ia ser encontrado sentado, porque ele foi encontrado sentado no sofá. Entendeu? Isso chamou muita atenção da gente, inclusive a polícia também, entendeu? Está investigando o caso a respeito, porque a perícia, como agora ainda não saiu ainda a perícia, a gente pediu, né, toda a perícia do sangue, pediu a perícia técnica, que foi as fotos, que ainda não saiu, como ele estava, fizeram tipo uma cena lá, colocaram copo, colocaram latinha de cerveja na lateral, que nem eu falei, ele bebe, até bebia, mas assim, do jeito que fizeram, parecia até que ele era uma pessoa, você entendeu, que estava totalmente alcoólatra. Não, você entendeu? Então, assim, realmente foi uma coisa totalmente inexplicável pra gente. A gente quer entender isso, o porquê. E a gente não tá aqui, como você falou a respeito dos imóveis, a gente quer saber sobre a morte do meu pai. A gente tá aqui para saber, pedimos a ajuda de vocês, para vocês ajudar a gente a desvendar esse mistério. Agora, o resto a justiça vai tomar consciência disso e fazer, Paty. Porque é uma cena inusitada. É isso, é justiça. É uma cena inusitada. Um cara que é empresário, um cara que tem posse, fala, vou sentar aqui no sofazinho antes de me matar e tomar uma cerveja. Não bate realmente essa história. Se for isso que vocês estão me contando, eu não consigo imaginar, nem Percival consegue imaginar uma situação como essa de suicídio. Coloca o áudio, por favor, a conversa do dia da morte da dona viúva para o 190. Vamos ouvir. 190, qual a sua emergência? Da onde? 190. Polícia? Qual a sua emergência? Da polícia. É da polícia? Eu estou precisando de alguém aqui na minha casa, que meu marido amanheceu pendurado na corda. Não tá morto? Eu não sei. Deve estar, ué. Deve estar porque eu tomo remédio de dormir. Ele ficou dentro de casa acordado, e quando eu acordei agora de manhã, foi que eu vi, porque eu tomo remédio para dormir. Tá, aí eu estou perguntando à senhora se ele está morto. A senhora deve estar. Como assim deve estar? Se a senhora está dentro da casa com ele? Eu não sei, eu acho que tá. Eu queria que tivesse. Ah, a senhora queria que tivesse, então não tá. Já dá um pulo aqui. Tá, dá uma olhada lá para mim, o que está acontecendo, por favor. Vocês ouviram o que eu ouvi também, né? Meu Deus. É a voz dela mesmo? Olha, é a voz dela. É a voz dela, Bate. Essa voz não... É dela, a gente dela, jamais vai esquecer essa voz, Não, Bate. essa voz não tem como não esquecer não, Bate. Por quê? Porque ela que deu a notícia para certeza, vocês da dela, morte. Com certeza. Não foi através dela. Foi a moça do SAMU primeiro que deu a notícia pro meu irmão, falando com o meu irmão. Deixa ele vai falar para você que como foi. Fala, Jefferson, como foi. Então, Bate, quem deu a notícia pra gente foi a enfermeira do SAMU, que me ligou no meu celular me informando que meu pai tinha se suicidado, entendeu? Aí eu não acreditei nesse momento, né? Pedi para falar com ela, com a Lindinalva. Aí a moça do SAMU passou o telefone para ela e falou que estava sem condições, que não poderia me atender. Aí a moça do SAMU começou a me explicar, né? Falar para mim o que tinha acontecido, que não dava para fazer mais nada, que ela estava largando o caso, ela tinha que sair, que ia vir a perícia, né? Porque como foi dado como suicídio, tinha que vir a perícia. Aí foi quando ela me passou o telefone da filha dela. Aí foi quando eu comecei a entrar em contato com a filha dela, entendeu? Quem que falou que não tinha condições de atender vocês? Foi quando a gente arrumamos tudo aqui pra sair, pra ir embora pra lá, né? Quem não tinha condições de atender vocês? A Lindinalva? A Lindinalva. Mas ela tá tão tranquila na ligação? Ela falou pra mim que não tinha condições de atender. Então, e pra mim ela tava desesperada. Entendeu? Eu tava desesperado, falando que não tinha condições de me atender, que não tava com a cabeça boa pra me atender. Olha, a gente tem... E eu acho que, tipo assim, pelo tempo que ela tava com meu pai e tudo, ela teria que ser a primeira pessoa a ligar pra gente.
Antes de chamar SAMU, de chamar nada, porque a gente somos família, né? E outra, a gente estava sempre em contato com ele. A gente não estava presente, mas a gente estava sempre em contato no telefone. Sempre ele ligava, meus irmãos ligavam, ele ligava pra gente, sempre sorrindo, sempre alegre. Então, assim, nós estávamos em contato físico, mas a gente estava sempre em contato com ele por telefone. Sempre nós sabíamos da vida dele completamente. E ele da gente também, Bate. Tá, eu tenho agora com letreiro, né? Eu acho que é mais fácil para a gente compreender, né? O que a dona Lindinalva, a voz atribuída à dona Lindinalva e o responsável pelo atendimento do 190. Vamos ver com letreiro, por favor. Pode pôr com letreiro agora, para ficar mais fácil isso. 190, qual a sua emergência? Da onde? 190. Polícia? Qual a sua emergência? Da polícia. É da polícia? Eu estou precisando de alguém aqui na minha casa que meu marido amanheceu pendurado na corda. Tá morto? Eu não sei. Deve estar, ué. Deve estar porque eu tomo remédio de dormir. Ele ficou dentro de casa acordado e quando eu acordei agora de manhã foi que eu vi, porque eu tomo remédio para dormir. Tá, aí eu estou perguntando à senhora se ele está morto. A senhora deve estar? Como assim deve estar? Se a senhora está dentro da casa com ele? Eu não sei, eu acho que está. Eu queria que tivesse. Ah, a senhora queria que tivesse, então não está. Já dá um pulo aqui. Tá, dá uma olhada lá para mim, o que está acontecendo, por favor. Eu até na hora que ela fala eu queria que tivesse morto, né? Eu queria que tivesse dá um pulo aqui, entendido morto. Eu pensei que ela tivesse se confundido, mas o próprio policial questiona, a senhora queria que ele tivesse morto, né? O próprio policial na hora fica chocado. Bom, vocês estão onde? Vocês estão em São Paulo ou estão lá em Juiz de Fora? Não, Bate, nós já estamos em casa, já estamos em São Paulo já. Já estamos em São Paulo. Nós estamos na nossa casa, da casa do meu pai, aqui em São Paulo, aqui em São Vicente. Tá, mas o Leonardo Lara foi até Minas para contar toda essa história e eu vou trazer agora, né? Nós conversamos com o delegado, nós procuramos a madrasta de vocês para ouvir a versão dela, tudo certinho, para que não haja dúvida. Agora, é importante ter isso na cabeça. A polícia não tem escapatória, ela vai conseguir descobrir por meio da perícia que foi feita lá no local e a polícia vai chegar até o homem ou a mulher que cometeu esse crime, né? Porque até agora a dona Lindinalva está sendo ouvida como testemunha nesse caso, né? Como testemunha. Então vamos ver a reportagem juntos, vai lá. Era para ser um momento de tensão para quem tinha acabado de se deparar com o marido morto. É 190, qual a sua emergência? Da onde? 190. Polícia? Qual a sua emergência? Da polícia. É da polícia? Eu estou precisando de alguém aqui na minha casa que meu marido amanheceu pendurado na corda. Do outro lado da linha, uma viúva com um comportamento que chama a atenção do atendente. Tá, aí eu estou perguntando à senhora se ele está morto. A senhora deve estar? Como assim deve estar? Se a senhora está dentro da casa com ele? Eu não sei, eu acho que tá. Eu queria que tivesse. Nossa equipe saiu de São Paulo e foi até Juiz de Fora, em Minas Gerais, para revelar detalhes do caso Jesus. O aposentado encontrado morto dentro da própria casa, onde morava apenas com a companheira Lindinalva. A Polícia Civil de Minas segue agora para uma nova diligência do caso Jesus. Os policiais vão voltar ao local onde o aposentado foi encontrado morto. Os investigadores querem localizar novas testemunhas que ouviram um barulho dentro da casa do seu Jesus na madrugada em que tudo aconteceu. Vizinhos também viram o momento em que Dona Lindinalva saiu de casa para supostamente pedir ajuda. Os policiais querem saber exatamente qual era a reação da viúva naquele momento. O delegado que comanda a investigação frente a frente com quem conhecia bem a rotina de seu Jesus. Você chegou a ver ele amarrado na corda? Sim, senhor.
Cheguei. Ele estava com o quê? Ele tava só... Que roupa que ele estava usando? Qual será a reação de Lindinalva? Será que a viúva está na casa onde tudo aconteceu? Em jogo, um patrimônio avaliado em mais de R$500 mil. Só que quando a viúva registrou o óbito, ela disse no cartório que o seu Jesus não tinha bens. A informação chocou os parentes da vítima, mas só agora os filhos dele entenderam o motivo. É que tudo que ele construiu em mais de 10 anos aqui em Minas Gerais ficou no nome da viúva. No documento aparecem o nome e a idade de todos os filhos, além da informação de que seu Jesus não deixou bens, nem testamento. Olha, nesse ponto aqui, a gente está a poucos metros da casa do seu Jesus, que fica bem no alto da ladeira. Então, todos esses vizinhos podem ser testemunhas importantes para a polícia entender o que realmente aconteceu ali naquela madrugada. Doutor, a investigação está avançando. Está avançando e nós vamos conduzir essa testemunha agora lá para a delegacia, porque o horário que ele fala que os familiares dela chegaram de Juiz de Fora, né, por volta de 10 horas, 11 horas, não bate com o horário que ela falou que eles seriam chegados às 5 horas da tarde. É bem diferente. É bem diferente. Então, quer dizer, da cidade que eles vieram para Juiz de Fora, a estrada boa, no mínimo 3 horas, 3 horas e meia. Se ele foi encontrado e a PM foi acionada por volta das 7 horas da manhã, eles nunca poderiam estar aqui 10 e meia, 11 horas da manhã. Teria sido muito rápido. Muito rápido. E ninguém vai acordar já pronto para sair sabendo que uma pessoa vai se matar. E tem outro detalhe. Os parentes, os filhos do seu Jesus, entraram em contato com a filha da dona Lindinalva e ela disse que só estaria aqui à tarde. Tem a mensagem dela dizendo que só chegaria à tarde. E a testemunha garante que já pela manhã ela estava aqui. É isso aí que nós vamos confirmar agora. Esses horários, essas datas, que não batem. Uma coisa ficou esclarecida, que realmente ele não foi encontrado com roupa, ele foi encontrado só de cueca, como consta no laudo do Instituto Médico Legal. E ela confirmou isso? Ela confirmou isso, entendeu? Agora eu preciso só do laudo pericial para confirmar de fato mesmo. Tá certo, a gente vai seguir agora para o local onde tudo aconteceu. Tem essa ladeira aqui que dá acesso à casa do seu Jesus. É uma residência ampla que chama a atenção aqui na vizinhança. Ele tinha concluído a reforma recentemente e depois disso começou a investir no novo imóvel, que seria para alugar e complementar a renda. Detalhe, tudo no nome da Lindinalva. O delegado que comanda a investigação localiza o melhor amigo, que também era funcionário de seu Jesus. Os dois eram inseparáveis. E o tempo que eu conheço ele, sempre foi uma pessoa assim, sempre de palavra. Então, uma pessoa que tinha compromisso com tudo, principalmente com o trabalho, porque mesmo aposentado, ele quis continuar trabalhando. Olha, é importante você falar para eles aqui, sim, aquilo senhor. Que você me falou lá na delegacia, que você estava trabalhando com ele até em andaime, não é isso? Sim, senhor. Que se ele quisesse matar, ele teria amarrado uma corda por lá, não é? Porque você vai ver lá que pela altura lá, daria uns 14 metros de altura que nós estávamos trabalhando durante o tempo que eu estava com ele. Naquele prédio dele, por exemplo, porque é um lugar que é muito alto e a morte com certeza também chegaria, porque, meu Deus, ele trabalhando comigo 14 metros de altura não é brincadeira não, tá? Alguém que todos os dias, doutor, tem a possibilidade de estar a 14 metros do solo, se tivesse realmente planejado esse fim trágico, não seria no corrimão de uma escada sentando no sofá, na sua opinião? Na minha opinião não, porque, igual ele falou, você estava trabalhando numa obra em altura, né, elevada, né? Estava feliz, como ele mesmo relata. Então ele teria se matado ali, né? Então, quer dizer, esse é um dos motivos também que leva a gente a crer que pode não ser um suicídio e sim um homicídio. Marcos tinha combinado com o patrão que trabalhariam juntos naquele dia. Eu senti muito, porque ninguém vai se matar e chamar o outro para trabalhar no dia seguinte. Então, eu me senti muito mal. 7 horas eu estava ali, porque o horário 20 para 7 eu já estava de pé, porque o meu horário de trabalhar com ele é esse. E, meu Deus, eu estou chocado até agora.
O seu Jesus morava aqui com a dona Lindinalva há quase 10 anos. Ele veio para Minas depois que ficou viúvo e decidiu se mudar do litoral de São Paulo. Aqui no quintal, o seu Jesus criava galinha, pato, era a grande paixão dele, se dedicava diariamente para os animais. O que revolta a família do aposentado é que agora a dona Lindinalva simplesmente vendeu todos os animais de uma hora para outra. Aqui na frente da casa, sinais também de que colocaram fogo no lixo. Tem inclusive cadernos com anotações. É pouca coisa, dá para salvar aqui. Os policiais seguem em diligência aqui no bairro para localizar essas testemunhas que tinham contato direto com o seu Jesus e a dona Lindinalva. E também querem descobrir o que realmente aconteceu naquele dia. Doutor, ela disse em depoimento que saiu desesperada, afirmou isso também na minha reportagem. O que os vizinhos contam sobre isso? Em momento algum tem um relato de nenhuma testemunha que diz que ela estava apavorada. A única coisa que falaram que ela chorou quando chegou o SAMU e a polícia militar. Até então ela saiu de casa normalmente, entendeu? Até que os vizinhos chegaram, ela conversou com os vizinhos. E uma outra coisa muito estranha é que ela nunca tinha cumprimentado nenhum vizinho aqui na região. E após a morte da vítima, ela passou a comentar e dar bom dia para todos. Mudou o comportamento da água para o vinho. Mudou o comportamento da água para o vinho. Era uma pessoa fechada e que com a morte do esposo, né, se torna uma pessoa altamente comunicativa. Na primeira vez em que conversou com o Cidade Alerta, a viúva garantiu que saiu às pressas para a rua, assim que se deparou com o marido morto no sofá. Aí eu saí de manhã do quarto, fui para a sala. Quando eu vi aquilo, eu fiquei apavorada, abri logo a porta da garagem, saí e comecei a gritar aos vizinhos. Aí, com pouco tempo, em 5 minutos, a casa encheu. Esse aqui é o imóvel que o seu Jesus estava construindo. São 4 pavimentos, 2 kitnetes e 2 apartamentos. Ele colocaria tudo para alugar e assim complementar a renda da aposentadoria. Só que além desse imóvel, o seu Jesus também havia comprado esses outros lotes aqui ao redor. Tudo no nome da companheira, da Lindinalva. Não apenas no papel, no cartório, mas ela também fez questão de colocar o nome dela aqui, Chácara Dona Linde. O detalhe é que depois que o seu Jesus foi encontrado morto, ela colocou o imóvel para vender. Os lotes, o imóvel em construção e também a casa onde tudo aconteceu, que está avaliada em R$400 mil, segundo o corretor que atua aqui na região. Doutor, vocês já têm o conhecimento de que o seu Jesus não tinha nada no nome dele. Isso é estranho? A única coisa que está no nome dele seria o imóvel de São Paulo, onde os filhos residem. Já moram. Certo? E na declaração de óbito, né, quando ela foi declarar o óbito dele, ela declarou que ele não deixou bens a inventariar. Quer dizer, ele iria deixar uma casa de 400 mil, até então quem sabe, mais esse imóvel em construção, mais uma pequena chácara, mais no nome dela. Vem chamar mais a atenção ainda, tanto é que eu vou pedir para a perícia comparecer no local aqui novamente, fazer um novo levantamento do local, para que seja avaliado e para que seja fotografado, que isso aí chama muita atenção. Esse nome dela aqui parece um carimbo, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, isso mesmo. Então é mais uma evidência que a gente tem, né? É uma coisa que pode indicar que ela participou ou que, né, mandou até matá-lo. O que os vizinhos comentam aqui no bairro é que a dona Lindinalva nunca trabalhou, portanto, o dinheiro para comprar os lotes, para fazer as obras, todo esse recurso era do seu Jesus, que é aposentado de uma grande empresa do ramo de concreto. Segundo os filhos da vítima, ele fazia questão de dizer que a mulher dele não trabalhava. Portanto, quem não trabalha
não tem dinheiro, não pode comprar bens, doutor. O estranho é isso, né? Porque ele iria comprar tudo e colocar no nome dela, por quê? Sendo que ele tem 4 filhos em São Paulo. E os netos, que ele tinha um amor muito grande, inclusive pagou a passagem para a filha vir com o neto agora em dezembro. Agora em dezembro, no final do ano passado, a filha dele esteve aqui com o neto para ele conhecer. Ele tinha um amor muito grande a esse neto. Então isso chama muita atenção. É uma região valorizada aqui, os lotes estão à venda por um bom preço, até pela localização. Anderson Rosa mostra pra gente, bem ali na frente passa uma rodovia importante que liga todos os municípios dessa região aqui de Minas Gerais. A ligação para o telefone de emergência da Polícia Militar foi feita pouco depois das 7 horas da manhã. Em um primeiro momento, o atendente chegou a imaginar que era mais um trote para um 90. Ele estranhou também que a viúva ainda não havia chamado socorro, os bombeiros ou o SAMU. Mas agora é uma prova técnica que pode comprometer a tese defendida por dona Lindinalva. Os peritos analisaram o corpo às 2 horas da tarde e concluíram que o horário da morte coincide com o momento em que a polícia foi acionada. Tá morto? Eu não sei. Deve estar, ué. Deve estar porque eu tomo remédio de dormir. Ele ficou dentro de casa acordado e quando eu acordei agora de manhã foi que eu vi, porque eu tomo remédio para dormir. Tá, aí eu tô perguntando à senhora se ele tá morto. A senhora deve estar? Como assim deve estar? Se a senhora tá dentro da casa com ele? Não sei, eu acho que tá. Eu queria que tivesse. Ah, a senhora queria que tivesse, então não tá. Já dá um pulo aqui. Tá, dá uma olhada lá pra mim, o que tá acontecendo, por favor. Pela sua experiência, o senhor é um delegado de muito trabalho aqui na região, como é que o senhor vê essa reação dela na ligação para o 90? Parece calma demais, em alguns momentos até torcendo para a morte do marido? Pelo áudio que nós conseguimos junto ao Copom, quando ela fez a ligação para o 190, ela está calma, né? E em determinado momento dá a entender, eu mandei ela para perícia o material, que o policial me perguntou, mas ele está morto? Ela fala, não sei, eu acho que queria que ele tivesse. E o policial me dá ainda indaga. A senhora queria que ele tivesse? E ela não reage, ela poderia dizer assim, não, pelo amor de Deus, é meu marido. Ela não responde, ela não retruca, ela não retorce esse comunicado do policial militar. E depois ela volta a ligar. Até então, por que ela não chamou o SAMU também? Todo mundo sabe o nome do SAMU, sabe o telefone do 193, que é do Corpo de Bombeiro, que é do resgate. Né? Se você gosta da pessoa com quem você é casado, vê ela lá... Primeiro é pensar nela vivendo. Você tentar socorrer. 93. Não ligar para ela para a Polícia Militar, primeiro ligar para o bombeiro ou para o SAMU. Quando o Cidade Alerta entrou no caso do seu Jesus, eu liguei para a viúva para saber a versão dela para tudo o que aconteceu aqui nessa casa. Na ligação telefônica, a dona Lindinalva se defendeu e disse que havia tomado remédio para dormir e por isso não lembrava de nada. Ela também se colocou à nossa disposição para uma conversa frente a frente, para esclarecer cada ponto levantado pela polícia e pelos parentes da vítima. Por isso, o Cidade Alerta viajou mais de 500 quilômetros e chegou até a casa onde tudo aconteceu aqui em Juiz de Fora. Só que a gente não encontrou a dona Lindinalva, por isso eu vou precisar ligar para ela mais uma vez para uma conversa. Alô? Dona Lindinalva? Sim. Eu conversei com a senhora semana passada, a senhora deve lembrar, que é o Leonardo Lara, e a senhora se colocou à disposição para esclarecer todo o assunto que envolva a morte do seu companheiro. Por isso que eu estou ligando para a senhora mais uma vez, porque eu queria conversar com a senhora. Eu vim até a sua casa para a gente poder conversar frente a frente, não encontrei a senhora aqui. A senhora não quer falar com a gente, dona Lindinalva? Não, não é que eu não queira falar. A única ordem que eu tenho, a única ordem que eu tenho da minha advogada é passar meu número para vocês. Aí eu gostaria, por gentileza, que você anotasse. Anotar o seu número? Eu já tenho o seu número, eu estou falando com a senhora?
você está falando comigo, mas eu gostaria que você anotasse o número da minha advogada. Mas eu gostaria de falar com a senhora, porque a senhora se colocou à minha disposição, eu tenho essa gravação. O que mudou de lá para cá que agora a senhora não quer conversar comigo? Assim, o que eu tinha de falar, eu já falei já. Então, a minha advogada, a ordem que eu tenho é que você fale com ela. É que tem novos fatos que surgiram nos depoimentos à polícia. Por exemplo, o horário em que os seus filhos chegaram aqui na casa não está batendo com o que a senhora disse no depoimento. Há testemunhas dizendo que eles chegaram bem mais cedo do que a senhora alegou. E também a reação da senhora ao sair para a rua. A senhora me disse, gravando, que pediu socorro, que pediu ajuda. Nenhuma testemunha confirma isso, dona Lindinalva. Aí eu quero passar para o senhor o número da minha advogada. Eu já tenho o número da sua advogada. O que eu gostaria é que a senhora estivesse cumprindo a sua promessa de conversar comigo, que a senhora falou que estava à disposição. E por isso que eu andei 500 quilômetros até aqui, dona Lindinalva. Ela pediu para que eu passasse só o número dela, mas como o senhor já tem... Os filhos do aposentado garantem que a madrasta chegou a afirmar que seu Jesus havia usado o fio de um ventilador igual a este. O que chamou a atenção foi o seguinte, ela falou pra gente que ele tinha utilizado o ventilador para se enforcar. E a gente fomos atrás para saber, a gente quer ver o ventilador, ela levou a gente para ver. Justamente um ventilador quase igual a esse aqui. É frágil. É muito frágil para uma pessoa, porque se isso aqui, ó, um fio desse aqui, até uma criança, se puxar, ele solta. Como que você vai se enforcar com um fio desse aqui? E o ventilador que você encontrou lá, ele estava perfeito, estava com o fio ali. Estava perfeito, não tinha nada. Todo mundo pegou no fio ainda, tentou ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. Esse ventilador não foi usado para nada, entendeu? Aí depois que veio a história da corda. Aí foi a hora que eles começaram a falar que foi corda, que tinha sido se enforcado com a corda. Inclusive, quando o pessoal do SAMU chegou lá, realmente ele estava enforcado com uma corda. Mas Lindinalva não confirma e garante. Estava sob efeito de remédio para dormir quando o marido tirou a própria vida. A sua consciência está tranquila, dona Lindinalva? A minha consciência está super. É meu esposo. É meu esposo. E por que a senhora já colocou tudo à venda? A casa aqui está pedindo 400 mil reais. Rápido assim? Olha só, eu não vou responder muita coisa, porque só vai falar com a minha advogada, tá mas certo, não tem nada à venda e não tem nada para alugar. Não foi isso que falaram aqui no bairro, inclusive com o depoimento do corretor que atua aqui na região, dona Lindinalva, só para lhe adiantar isso. Mas eu respeito a sua decisão de não falar. A gente está à sua disposição. Quando a senhora quiser falar, a gente está de microfone aberto para ouvi-la, viu? Eu agradeço muito. Tá certo, querida. Muito. Obrigado, viu? De nada, eu que agradeço. Tá certo, muito obrigado. Olha, a nossa equipe veio até Juiz de Fora, onde tudo aconteceu, na expectativa de conversar com a dona Lindinalva, para passar limpo tudo o que os parentes da vítima disseram até agora, o que a polícia ouviu das testemunhas. Só que aqui a casa está fechada. A informação que a gente levantou é que ela se mudou e foi para casa de parentes. Só que ninguém sabe nem a cidade onde ficam esses familiares. A defesa dela enviou uma nota em que afirma que Lindinalva é vítima de injúria, calúnia, difamação e constrangimento ilegal e que tudo será provado na justiça. Esse também é o desejo dos filhos de seu Jesus. A gente não toma atrás de bens nenhum, a gente só quer saber só da verdade, entendeu? Só da verdade. Se ela não é culpada, ela vai ter que provar, a gente só quer saber disso. Meu pai era um rapaz, um homem muito feliz, cheio de sonhos, cheio de metas a conquistar. O meu pai foi enterrado que nem cachorro.
Nem o túmulo ele teve. Nossa, e a família, né, tem total direito, né, de saber exatamente o que aconteceu. Total direito, é um mínimo, né? Se não tem como ter a pessoa de volta, que pelo menos você saiba o que realmente aconteceu com aquela pessoa que você amava tanto. Algumas regiões do país ficam com a programação local. Vejo vocês daqui a pouco, 10h30 da noite, no Em Nome da Justiça. Até lá. O Anderson Jefferson, ouvindo essa entrevista muito bem feita pelo Leonardo Lara, agora, poxa, ela me tem uma voz tão doce, essa mulher. Será que ela não se confundiu nessa conversa com a PM, não, gente? Ô, Bate, assim, a gente falar que se confundiu, entendeu? É meio complicado, né? Mas assim, como a justiça tá para ser feita, a gente tá aí para ver a justiça, né? Entendeu? Você mesmo viu, esse Val falou aí a respeito da ligação. É complicado a gente falar uma coisa dessa, sabe? Não dá para entender. Essa ligação aí, olha, de verdade, essa ligação como é que uma pessoa deseja a morte de um índice querido, que dá mais por ser esposo. O que deu pra gente se entender foi isso. Como é que eu vou desejar a morte da minha esposa? A morte da minha esposa que tá do meu lado há 10 anos comigo. Queria que ela tivesse morta. Isso não tem lógica, Bate. Não tem como. Será que ela não quis dizer, eu não queria, e se confundiu, e no nervosismo ela não conseguiu se expressar? Poxa, mas 2 vezes o policial pergunta pra ela? A gente errar é humano, mas 2 vezes, logo em seguida, eu queria, ele perguntou pra ela 2 vezes. Nossa, entendeu? Mas... Então, assim, só a perícia, né? Então a perícia vai saber de verdade o que aconteceu. E outra, você vê que todas as reportagens que ela dá, ela tá muito fria. É complicado, não tem como a gente falar o que aconteceu. Não tem nem como a gente falar o que aconteceu. A gente só quer saber o que aconteceu, de verdade. Isso aqui, a gente tá aqui para isso, entendeu? Querer saber o que aconteceu, porque nós somos os prejudicados, somos filhos. Nós queríamos... Nós estávamos programando agora para ver ele agora final de ano, lá, ou ele vinha aqui para nossa casa, porque a gente já fazia um tempo que a gente não se via, só falava por telefone, e ele sempre que falava com os filhos, qualquer filho que ele falava, ele se emocionava de um jeito, chorava, a gente chorava também junto com ele. Então é complicado, sabia? Não é fácil. Só a gente sabe, a nossa vida mudou do dia pra noite, Bate, de verdade, a nossa vida mudou muito, do dia pra noite, sabendo de uma situação dessa. Eu quero acreditar que ela seja vítima de tudo isso, ela é testemunha desse caso, né, ouvida como testemunha, mas a perícia vai apontar realmente o que aconteceu. Espero não me decepcionar, né, Bom, Jefferson e Anderson, a gente vai seguir e em breve vai sair esse laudo e a gente vai descobrir juntos aí esse resultado. Pode falar. Ô, Bate, então, deixa eu só fazer uma pergunta. A gente, que somos filhos, entendeu? Até hoje a gente nunca recebeu uma ligação para saber se a gente estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Nunca recebemos nenhuma ligação, desde quando a gente saímos de lá. A gente estamos aqui colocando a nossa cara, querendo justiça. E como é que uma pessoa não coloca a cara? Como é que uma pessoa não quer saber para poder só minha advogada? Não, vocês estão dando a oportunidade e o espaço para se defender, certo? Então, assim, já que vocês estão dando a oportunidade e o espaço, é o que a gente está fazendo. A gente está aqui colocando a nossa cara, colocando o nosso sentimento e a gente está indo atrás da justiça. E a mesma coisa que vocês deram para ela, a oportunidade de defesa. Então, agora cabe a justiça. Mas desculpa, eu não sou advogado dela, não tenho procuração para responder por ela, mas eu gosto de fazer aqui os contrapontos, né? Será que da mesma maneira que vocês sofrem por isso, dela não ter feito uma ligação para vocês, perguntando se está tudo bem, perguntando se vocês estão precisando de alguma coisa, será que ela não pensa da mesma forma? Poxa, os filhos do meu marido nem sequer ligam para mim para saber se eu preciso de alguma coisa, se eu estou bem? Nunca tivemos esse telefone dela e nem a gente só falava com o meu pai. Só ele ligava. Ela ligava para falar que ele queria falar com a gente. Então a gente nunca tivemos essa afinidade de ligar, de saber assim, falar assim dessa forma. O nosso telefonema era com meu pai. Era através dela que a gente falava com ele.
Ainda mais por ele não saber usar as redes sociais, então ele gostava de falar com a gente, entendeu? Então, se vocês tinham essa distância, será que não é por isso que ela não se preocupa em ligar para vocês? Não podemos falar nada sobre isso, Bate. É complicado. E talvez também, o Jefferson, Anderson, quero que vocês me entendam, eu não conheço vocês, eu estou vendo a história pelo que vocês contam e pelo que ela contou, né? Mas assim, às vezes, né, ela tem tanta certeza e convicção que ele infelizmente se suicidou e a gente vai saber disso no laudo, é o que eu estou dizendo para vocês. Fiquem tranquilos que o laudo da perícia vai ser conclusivo nesse caso, né? Porque tinha o corpo em bom estado de conservação para se analisar, para fazer autópsia. Será que ela não tem tanta certeza que ele foi vítima do suicídio mesmo, né? Que ele se matou? Por isso que ela acha que não precisa falar mais, que ela não precisa pedir justiça, porque foi uma fatalidade esse suicídio? Vocês já pensaram nisso também? Olha, assim, de verdade, eu acho que agora só vai caber mesmo a justiça, né? Só vai caber através das investigações e do laudo para a gente poder saber. Como? E você vê que tem muitas controvérsias, né? Muitas controvérsias nos depoimentos. Então, só mesmo através de investigações, Bate. Porque, veja, não tem cabimento ela vir aqui no programa pedir justiça, Jefferson e Anderson, se ela está jurando de pé junto que ele se matou. Pedir justiça para quê? Para quem? Se ela tem dentro dela a certeza que ele se matou. Agora, se chega esse laudo mostrando que ele não se matou, né, como vocês imaginam, e que ele teria sido vítima de um homicídio, e ela não se posicionar junto com a família, buscando a polícia para esclarecer então quem matou, aí sim eu vou achar muito estranho. Aí sim. Por enquanto, como que eu vou falar para ela? A senhora não quer buscar justiça? Nela, mas como que eu vou buscar justiça se eu estou dizendo que ele se matou aqui no sofá? Por enquanto, tá a palavra de vocês contra a palavra delas, da mesma maneira que vocês acham que ela tem contradição, ela pode achar que vocês têm contradição. Saiu o laudo, que deve sair em breve, não, Zamataro? Quando é que vai sair esse laudo? Deve sair semana que vem já o laudo, acredito eu. Vou até conversar com o delegado do caso, que eu vi que está fazendo um trabalho ótimo. Mas aí, quando tiver esse laudo na mão, acabou. Aí não é mais palavra de vocês, não é mais palavra delas. Aí é a palavra da polícia científica dizendo se foi um assassinato ou se foi um suicídio. Aí vai mudar de figura a história e eu vou continuar junto com vocês até o fim. Se for suicídio, eu vou só lamentar, mais uma vez. Agora, se foi um assassinato, como vocês imaginam e como a polícia investiga, vocês podem contar comigo que eu vou até o fim. Eu não tenho medo. E já falei para vocês, vocês têm que entender, se não sou eu, Cidade Alerta existe há uma eternidade. Se não sou eu, vai ser outro nesse programa, buscando pelo povo, brigando pelo povo. Então não adianta tentar me ameaçar, não adianta tentar intimidar, que não tem jeito. Eu vou até o fim por essas pessoas. Me preparei para estar aqui. Se essas famílias precisam de mim, precisam da Record e do Cidade Alerta, enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou estar aqui. Espero que isso tenha muito ainda pela frente. Até porque eu tenho 25 anos, não pareço, mas só tenho 25 anos. Um abraço para vocês, tá bom? Obrigado por procurar o nosso Cidade Alerta. Obrigado, Bate. Obrigado mesmo, tá? Pela oportunidade aí. E deixa eu fazer um apelo aqui, Bate. Pode fazer. Posso fazer um apelo aqui? Lógico, por favor. Eu queria aí, tá bom? Eu queria pedir ao pessoal aí, a comunidade de Juiz de Fora, de Santo Agostinho, que se por favor, se souber de alguma coisa assim, que possa estar nos ajudando, não precisa mostrar cara, não, a gente só ligar, entendeu? Ligar para a Polícia Civil, isso vai ser muito importante para desvendar esse caso, porque a gente somos uma família e a gente quer saber da verdade, a gente está pedindo aí para a população, se souber de alguma coisa, por favor, ajude a gente a desvendar esse mistério, tá bom? Mas quando ele faz agradecer muito aí a esse pessoal mesmo, Bate. Eu reforço esse pedido para vocês aí da cidade. Se sabem de alguma coisa, se ouviram falar, não assunta com pessoa envolvida. Não liga para o Jefferson, não liga para o Anderson. Liga para a polícia de maneira anônima, direto. Liga direto para a polícia. O Disque Denúncia está aí no Brasil todo e garante o anonimato. Tá bom? Tem que pôr tudo na mão da polícia e da justiça. Um abraço para vocês, meus amigos. Fiquem em paz, tá? Que a gente está acompanhando o caso de perto, tá bom?